Está começando mais um programa Bem Por Aí. Estamos dando um passeio em Salvador, mostrando cada bairro, a história, onde comer, onde ir. Vem comigo, vamos passear bem por aí, viu? Quando caminhamos pelo Corredor da Vitória, a gente acha que se trata mais de um bairro residencial com 1 m² mais caro do Norte e Nordeste. Mas se a gente olhar direitinho por aí, tem muita história para contar, viu? Localizado em uma das partes mais altas da capital da Bahia, o Corredor da Vitória foi um dos primeiros caminhos de Salvador. A ampla vista facilitava a vigilância constante da chegada de embarcações e a localização oferecia fácil acesso às praias das cidades Alta e Baixa. O largo que compõe o bairro de mesmo nome teve origem antes mesmo da fundação da cidade por Tomé de Souza. E neste programa vamos contar sobre o crescimento deste bairro. O Corredor da Vitória existe desde a fundação da cidade de São Salvador. Foi fundada também por Tomé de Souza. Ela ligava a Cidadela até a Vila Pereira Coutinho, o atual Porto da Barra. E olha, vamos bater um papo e saber mais sobre isso, viu? Em 15 de abril de 1549, Manuel Nóbrega relatou que já haviam clérigos na Bahia e tudo ocorria aqui, na Igreja da Vitória. É isso mesmo, Rafa? É uma questão bem interessante, porque quando a gente olha a Igreja da Vitória, hoje a gente não tem a dimensão dessa importância histórica desde a época da fundação ou mesmo antes da fundação da cidade de Salvador, na época que era uma capelinha. Mas na época a gente pode destacar justamente essas duas visões sobre a Igreja da Vitória, né? Primeiro, se essa igreja mais antiga mesmo, se ela já coexistia com outras capelas antes da fundação da cidade de Salvador, ou mesmo a importância da igreja nesse cenário da fundação da cidade de Salvador, nesse período de formação da cidade. Então temos esses registros que mostram. Aqui, várias curiosidades. Às vezes tem dúvidas pitorescas entre ambas as igrejas, a Igreja da Vitória e a da Graça. Mas aqui está inserido nesse processo justamente por ter sido uma das primeiras construções religiosas na cidade do Salvador, tanto nesse espaço da cidade enquanto fundada em 1549, como desse espaço da cidade antes da fundação de Tomé de Souza. A gente não pode esquecer que nessa região da Barra, das proximidades da Graça, tínhamos a antiga Vila do Pereira, né? A antiga capela de Nossa Senhora das Graças e da Vitória. Então essas igrejas, nesse âmbito religioso e social do período, absorveram muito desse contexto social, inclusive guardando restos mortais de personagens de destaque. Esses personagens são maravilhosos, porque diz a lenda, e uma lenda bastante histórica, que foi para fazer o gosto dela. De Catarina Paraguaçu. No ano de 1534, indicando ser um dos primeiros a se casar em uma igreja no Brasil. Os fatos históricos da construção do Brasil se entrelaçam com a história da cidade de São Salvador. No programa sobre o bairro do Rio Vermelho, contamos a história de Caramuru. Dá uma olhadinha. Aqui habitavam os índios tupinambás e era uma região que tinha uma mata atlântica com bastante pau-brasil. Então franceses e portugueses vinham aqui para trocar pau-brasil com os indígenas e muitas vezes naufragavam. E o que aconteceu é que houve um naufrágio em 1509 de uma nau francesa em que estava o Caramuru. E vários tripulantes vieram à praia, mas os indígenas trucidaram esses tripulantes. Caramuru ficou para trás, quer dizer, Diogo Álvares Correia ficou para trás. Quando viu que os seus colegas estavam sendo atacados, ele se escondeu naquela pedra da Concha, ali na Mariquita, até que, passado alguns 2 ou 3 dias, ele viu que não tinha mais ninguém na praia, ele resolveu sair. Estava magérrimo, sem se alimentar há alguns dias, e então ele foi encontrado por algumas indígenas, que, dado o seu estado físico, ele parecia um peixe comprido, parecendo uma enguia, que elas chamavam de Caramuru, e assim denominaram ele de Caramuru. Mas se encantaram com a pessoa dele e trouxeram ele para a tribo. Ele ficou vivendo com a tribo e acabou, como todos os homens da tribo, se casando não só com a filha do chefe, que era Paraguaçu, como também com outras, Moema e outras pessoas, como era comum naquela época.
A Igreja da Vitória, como a gente conhece hoje, não é essa igreja da época do século XVI, né? Hoje a gente tem toda uma característica muito mais próxima do século XIX, né? Do neoclássico. A gente percebe pelos altares, os altares laterais, a própria decoração, né? Todos esses elementos já são do século XVIII e XIX em especial. E no início do século XX, em um período muito importante para a gente compreender a cidade de Salvador, tanto a Igreja da Vitória como essa região do Corredor da Vitória passaram por inúmeras transformações no que toca urbanismo, né? E as fachadas de muitos templos religiosos, né? E de palacetes, construções, passaram por alterações. É o exemplo da Igreja da Vitória. As construções eram feitas na costa. Isso, falamos exatamente. bastante sobre isso. Era proposital, sempre um local alto, da igrejas estarem ao alto. Esse sentido de buscar um local privilegiado, não só de contato com o mar, mas também de uma proximidade estratégica com essa geografia urbana daquele período, segue uma ordem religiosa e geográfica, né? As igrejas, em sua maioria, poderiam ser construídas tanto voltadas para o mar ou não, como é o caso da Vitória. E esse é um destaque muito interessante, porque aqui na Igreja da Vitória tínhamos, até pouco tempo atrás, um dos trechos de diálogo aberto com a Baía de Todos os Santos. Porque hoje a gente tem uma visão completamente diferente, porque é um corredor completamente tomado por prédios, né? Mas na época isso era aberto. Eram casarões. Eram casarões, né? E antes desses casarões, fazendas, chácaras ou mesmo terrenos abertos de encontro com a encosta e o mar da Baía de Todos os Santos. Para que todo mundo entenda, a construção era invertida. Hoje se prevalece o mar, mas ao fundo aqui, antigamente, eram quintais, eram animais e eram jogados os dejetos. Essa região do frontispício de Salvador foi o local de despejo de inúmeros materiais, tanto de lixo como de outros tantos entulhos ao longo de todo esse período histórico, desde a fundação até séculos mais recentes. Eu senti bastante falta de relatos mais históricos em relação ao Corredor da Vitória. Já teve alguma participação na invasão de holandeses, por exemplo? Opa, uma questão interessante. A gente, quando fala da invasão holandesa aqui em Salvador em 1624, a gente primeiro lembra que eles desembarcaram no Porto da Barra, indo em direção à região da antiga cidade fortificada, né, o centro antigo de Salvador. Então, possivelmente, eles passaram por essa região em algum momento. Então, de uma forma ou de outra, o Corredor da Vitória também foi tocado por esse período do século XVII aqui na cidade de Salvador. Agora, um fato bem legal é que o Corredor da Vitória, no século XIX, no início do século XX, é que ganha esse destaque, né? Inclusive recebendo as tropas que batalharam, né, durante o processo de independência na Bahia. Porque eles saíram, né, em cortejo, tanto naquela região do centro antigo, passando por essas proximidades. Construída no século XVI, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória foi provavelmente uma das primeiras igrejas de Salvador. É o que revelam as inscrições lapidares existentes na sacristia. Uma delas refere-se ao casamento de Afonso Rodrigues, natural de Óbidos, em Portugal, com Madalena Álvares, filha de Diogo Álvares Corrêa, mais conhecido como Caramuru. Essas lápides ajudam a contar a história da cidade de Salvador, porque trazem os nomes tanto de descendentes desse primeiro núcleo populacional aqui do que viria a ser a cidade de Salvador, trazem as datas, o próprio material em que elas são feitas, ou seja, a cultura material, que são esses elementos, a parede, são os objetos de decoração, são as lápides, ajudam a mostrar como a cidade se desenvolveu, quem eram esses habitantes, os descendentes de Paraguaçu, de Caramuru, que viveram nesse contexto. Então, por isso que é muito rico quando a gente fala de tombamento. Por isso que é importante quando a gente fala em preservar uma igreja, um imóvel histórico, um casarão, um espaço como o Corredor da Vitória. Porque esse espaço, exatamente, que ajuda a contar a nossa história, né? Como você falou, é imensurável. São coisas que não podem ser avaliadas do ponto de vista financeiro, mas sim do ponto de vista histórico. Todos esses representantes dessa população inicial de Salvador passaram tanto aqui na Vitória como na Igreja da Graça e da Ajuda também no centro. Ou seja, essas igrejas tiveram visitantes ilustres, né, que ajudaram a construir Salvador. Olha, e o casamento durou, viu? Casa aqui, o casamento dura. No início do século XX, essa região dos fundos foi ocupada por palacetes, mansão, e se destacava a mansão Wildberg, né, que antes era o antigo Hotel Bonsaju, que hospedava principalmente descendentes de imigrantes ou próprios imigrantes, visitantes que chegavam em Salvador. Então, falando em mansão, vamos conhecer uma que eu acho que você vai adorar, porque é linda. É linda, uma das mais bonitas de Salvador. A gente vai até lá, viu? Vamos lá, vamos caminhando mesmo. Vem por aí.
A abertura dos portos em 1808 possibilitou uma série de modernizações que marcaram bastante algumas regiões de Salvador, especialmente no século XIX, com a vinda de comerciantes estrangeiros para a Bahia, como ingleses, franceses, alemães, suíços e portugueses. A região do Corredor da Vitória e da Graça, principalmente, foram os lugares escolhidos pelos ricos comerciantes do período, que encontraram aqui a região ideal para construir suas residências. Um exemplo dessas poucas construções que ainda resistem é o Solar Cunha Guedes. Uma das mais bonitas do Corredor da Vitória, na verdade uma das 4 ou 5 que ainda restam, que se destacam nesse período, né? O Solar Cunha Guedes já foi residência, tanto da família Guedes como da família Carvalho, e anteriormente foi sede do Clube Fantoches, Fantoches Euterpe, né? E hoje é um cerimonial. Mas a gente percebe pela imponência do imóvel, pelos gradis, pelos detalhes que marcam essa fachada, como ele se destacava no Corredor da Vitória e como ainda hoje é um marco importante para essa região. Olha, estou super curiosa. Vamos descobrir. E a construção, Rafa? Ele é do final do século XIX, né? Ao longo desse período passou por alguns acréscimos, algumas reformas, mas é uma construção que se destaca desde esse período, do final do século XIX para o início do século XX, né? Residência de importantes comerciantes, né? Então aqui a gente percebe, Sam, a importância, né, a imponência do interior desses imóveis, né? Como essas salas, como esses espaços, tínhamos vários aqui no Corredor da Vitória, mas esse é um dos que mais se destacavam, né? Justamente para mostrar esse poder, essa riqueza desses comerciantes, desses estrangeiros que ajudaram também a construir essa parte da cidade do Salvador. Internamente a gente já percebe a influência de diversos estilos, em especial o europeu, né? O mobiliário que vinha de fora, toda essa planta desse imóvel já recuada. Percebam que não é uma casa já próxima à rua, ela tem um recuo, um jardim e a casa atrás, muito diferente das casas construídas nos períodos anteriores, né? Ou seja, dialoga com as concepções arquitetônicas, né, de urbanidade do final do século XIX e do início do século XX. E internamente, já que você era um rico comerciante, já que você ostentava esse poder, né, de figurar na cidade, na elite econômica na época baiana, você tinha também que mostrar essa casa de acordo com essas influências de fora, né? No caso da Europa. Então Salvador tenta se europeizar, consegue, né, com o Corredor da Vitória, a Graça em especial, e o Solar Cunha Guedes ainda hoje é o principal exemplo nessa região, ao lado do antigo palacete da família Catarino, né, que mostram bem esse momento da cidade do Salvador. E na sua opinião, como historiador, qual teria sido a maior influência, principalmente aqui no Corredor da Vitória? Teria mais em holandesa, espanhol, porque o espanhol também tem uma presença forte. As colônias espanholas portuguesas, né, marcaram presença aqui, né? A família Catarino, que é portuguesa, a família Carvalho. Também tivemos descendentes de alemães que também vieram para cá, entre outros, né? Mas em relação aos estilos, toca o francês em especial, né? O neoclássico também está presente, o Art Deco está presente no banheiro aqui, né? Então tem uma mistura, né, de diversos estilos artísticos, né, arquitetônicos nessas casas, mas em especial de pessoas que participaram nesse período, a gente vai destacar os portugueses e os espanhóis, né? Família Catarino, Carvalho, depois a Guedes, etc. Mas nesse momento inicial, em especial espanhol e portugueses. É uma das poucas casas que restam e que podem contar a nossa história, a história de Salvador, da colonização, da influência. E aí que a gente percebe a importância de preservar esses imóveis, né? Porque hoje em dia temos ainda alguns exemplares dessas residências do final do século XIX e do início do século XX, mas com algumas alterações na sua parte interior. E aqui a gente tem esses detalhes que ajudam a contar a história não só do exterior, da residência enquanto modelo de casa da cidade do Salvador nesse período 19 do 20, mas também como casa interna, mostrando como essas pessoas viviam, como essas pessoas moravam, né? Ou seja, cada um desses detalhes, por menor que pareçam, contam a história daquele período. Então, por que uma porta em ferro? Por que esse tipo de piso? Por que esses lustres? De onde vieram esses lustres? De onde vieram os mármores? De onde vieram esses mármores, né? Os vidros italianos, tudo isso ajuda a contar a história. A mostra os prataria interesses, Índia, a né? prataria, né? As louças, né? Faiantes
aliança, tudo isso mostra um diálogo, um trânsito importante do comércio baiano com o comércio europeu. Lembrando que o Porto de Salvador no século XVIII e no século XIX era um dos principais portos do mundo. Então por aqui chegava muita riqueza e também saía muita riqueza. Olha, a gente vai dar uma volta aqui e mostrar para vocês, até a gente puder caminhar aqui e mostrar como é lindo, inclusive nessa parte de conservação que o Solar Cunha Guedes mantém. E parabéns, os responsáveis. Parabenizar a todos aqui, porque é maravilhoso. Mas aqui já passou por algumas reformas, principalmente a parte de cima. Exatamente. Passou por algumas alterações, né, ao longo de todo esse período, final do século XIX e no século XX, né, mas ainda hoje a gente percebe como era essa decoração interna do imóvel, em especial com esse imobiliário, que faz uma tentativa de recriar nesse ambiente dessas residências no final do XIX e início do XX. Então a gente percebe que o banheiro tem detalhes em Art Deco, tem esses móveis franceses, né, europeus, e tudo isso faz com que a gente volte literalmente no tempo, né? Porque olhe para o teto desse quarto, olhe para os detalhes na parede, né, os lustres, né? Tudo isso mostra como essas famílias viviam naquele período. A decoração é bastante né? E em especial, acho que é o principal destaque, o banheiro. Porque quando a gente observa essas casas antigas, é comum que alterações, principalmente nesses espaços que são utilizados de forma mais intensa, modifiquem, né, esse cenário. E aqui não, temos ainda os ladrilhos, né, temos os pisos, tudo em Art Deco, esse desenho bem típico já do século XX, essas primeiras décadas do século XX, e é coisa que a gente não vê assim nessas casas. Então é um destaque para esse imóvel. Olhe como esse banheiro é construído, né? Olhe os detalhes, fazendo uma alusão a essa realidade greco-romana, né? Tudo isso tentando se aproximar às termas, né? Porque, e não era tanto quanto se falam em relação à higiene. Exato. Porque, para que as pessoas entendam em relação às classes, inclusive, Exato. que o banheiro era fora da No casa. final do século XIX e no século XX tínhamos uma outra concepção, né, do que seria um espaço destinado para o banheiro, né? Mas nessa casa a gente já tem um banheiro dentro do quarto para descansar também. Com uma banheira, né? Sim. Então mostra muito que essa casa já está muito próxima dessas novas concepções de residência já bem típicas do início do século XX. Olha, cada detalhe conta uma história. Um banheiro pode contar muito sobre uma sociedade. Contam a história, exatamente. Questões sociais, questões arquitetônicas, os estilos da época, os interesses da família, entre outros pontos. Ao caminhar pelo corredor da Vitória, ninguém diz que era apenas um subúrbio e que foi crescendo a partir da segunda metade do século XIX e se tornou assim, ó, esses casarões lindos, que você pode visitar alguns porque se tornaram um museu. Preste atenção, olhe em detalhes e conheça a história do seu bairro. A preservação histórica é tudo, né, Rafa? Olha, cada fundamental, canto do bairro. Porque esses detalhes, as estátuas, a fachada dos imóveis, a própria construção em si diz muito sobre a nossa cidade, as concepções, os interesses políticos de cada momento, o que se pensavam como cidade naquele período e como a gente pensa na cidade hoje. Por isso, preservar, conhecer esses imóveis é tão importante para Salvador. Fica aí a dica, viu? E caminhe sempre bem por aí. Construções que contam a história do bairro junto com os museus, você também encontra bares, restaurantes estilosos e cafeterias. Mas tem uma surpresa, viu?
A história da vila teve início há quase 80 anos, quando seu Antônio Floretino da Silva fundou a vila. De Santo Antônio de Jesus para a capital baiana, ele construiu a primeira casa na encosta da Vitória e lá criou sua família. Até hoje, seus filhos moram por aqui. A ocupação, naturalmente, atraiu outras pessoas e foi se transformando em uma pequena comunidade. Seu Antônio morreu em 2007, aos 100 anos de idade. Olha, para não ter erro e você encontrar direitinho a Vila Brandão, é só você descer ali do lado esquerdo da Igreja da Vitória, pega um pouco ao fundo. Você vai encontrar essa descida aqui e pronto. Você já está nessa pequena comunidade, que dizem que tem cerca de 300 habitantes e foi construída com o senhor Antônio há uns 80 anos, mais ou menos. Em 2009, a Vila Brandão sofreu com a ameaça de desapropriação pelo novo Plano de Desenvolvimento Urbano de Salvador, pois não era tão bem assistida pelos serviços públicos, como coleta de lixo e saneamento básico. Diferente dos vizinhos Barra, Graça e Corredor da Vitória, a localização em uma área privilegiada é visada por construtores, pois conta com a vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos e uma razoável área verde. A mansão Wildberg, por exemplo, que ficava ao lado, foi demolida em janeiro de 2007. Então já viu, né? Há algum tempo os moradores sofrem com a pressão da desapropriação. Mas como o objetivo do Bem Por Aí é falar de coisa boa dessa cidade, fica a dica para conhecer este quase esconderijo sossegado, simples e carente, em meio a uma área nobre como o Corredor da Vitória. Olha, mais uma dica, viu? Venha com sapatos baixos. A escada é bem íngreme, mas olha, vale a pena. Dizem que aqui tem boa prosa, boa comida e uma boa vista. Apesar de ter apenas 2 anos de funcionamento e de ser um local simples dentro de uma comunidade, o tempero com sabor caseiro e a vista para a Baía de Todos os Santos tem atraído muitas pessoas. E ela garante, mesmo com a casa cheia, você será muito bem recebido. E é mesmo, viu? Olha, além de um bom bate-papo, a gente é recepcionado aqui com um prato. Que prato é esse? Esse é a mariscada. Uma mariscada. Olha como deu, provar mariscada numa sexta-feira, com Bem Por Aí, uma maravilha. Obrigada. Vocês têm o quê? 15 anos aqui, não é? Morando. E o restaurante? O restaurante tem 3 anos. Eu vou provar essa comida, hein? Deve ser uma delícia. Dá um arrozinho, pimenta. Bota o prato aqui bonitinho. Vale a pena, viu? Agora cheguem cedo, porque o movimento aqui é grande, principalmente às sextas-feiras. E o lugar mais disputado é aqui em cima, que você tem essa ventilação e a vista, né? Quem não gosta dessa vista para a Baía de Todos os Santos? Olha, caminhando aqui pelo Corredor da Vitória, nos deparamos com uma casinha amarela, bem atrativa, assim, e descobrimos que é um restaurante com uma proposta orgânica, produtos naturais, e é lindo, charmoso, vale a pena conhecer. Seja bem-vinda. Adriana, tudo Que bom? prazer, Samir. Prazer também. Vamos começar tomando chá? Ah, meu Deus, já sim, já pensou? É chá de quê? Chá de moringa. Sim. É uma erva medicinal. É, acalma. Tem
diversas funcionalidades. Salvador tem várias histórias, mas é provinciana também. Eu já conheci a Adriana há alguns anos, não precisa falar quanto tempo não, desde a adolescência. Melhor, né? Salvador tem muita história, viu? Então, essa mesa aqui conta um pouco da nossa história, que é sustentabilidade. A ideia que o grão mais preserva é a questão ambiental e a sustentabilidade. Então, a gente tem diversos acessórios aqui que tem praticidade para você... A utilização do copo. Exatamente. Que as pessoas utilizem, mas não utilizem e evitar o consumo do plástico, escova de bambu, os talheres, o canudinho de metal. Enfim. Vem com a escovinha. Eu já tenho um. E aqui a pessoa pode, além de vir tomar o café, ir para a lojinha. Isso. Aqui a nossa loja, ela tem um aspecto de mercado, né? Sim. Onde você pode fazer suas compras aqui, todas de maneira saudáveis. Todos os nossos rótulos são lidos. Sim. E a gente preserva tudo que é o alimento orgânico ou sem glúten, sem lactose. Tem um apelo também do totalmente integral. Nossos produtos são totalmente integrais. A gente busca fornecedores prioridades locais. A gente tem aqui uma variedade muito grande de grãos, oleaginosas. A gente tem a nossa feira orgânica, que são as terças-feiras, nossos produtos. E você falou em feira orgânica, ela falou também que dá privilégio ao pequeno produtor. Exatamente. Isso? Tem frutas aqui e já tem o mercado de vocês já tem mais de 40 anos. Nosso negócio existe há 44 anos. Somos pioneiros aqui na Bahia e no Nordeste como alimentação saudável. Fomos o primeiro. Lá nos Barris, nossa primeira loja, depois expandiu para Pituba, aqui na Vitória e Vilas do Atlântico. Você pode encontrar um espaço como esse, né? Sim, nossa como padaria. Tem a padaria aqui. Olha o pão feito aqui. Como é seu nome? Cleide. Delícia. Tudo é produzido aqui. Tudo aqui é produzido por nós. E quando não é produzido por nós, são fornecedores locais. A gente dá prioridade também ao pequeno artesão, justamente para fomentar o mercado do pequeno produtor. Tudo natural. Aqui vem do nosso restaurante, são as sopas. Sim. Né, que é uma tradição, as pessoas vêm consumir a sopa, tomar sopa na nossa varanda. Aqui a gente não tem a internet, porque a ideia é a pessoa estar conectada consigo mesmo. E orgânico, produto orgânico do nosso restaurante. Mas é vegana, vegetariana? Toda a sopa é vegana. A gente não tem nada de proteína animal aqui na empresa. Como a gente falou das frutas e verduras aqui, ó. Nosso hortifruti está aqui, ele vem de Irecê, é uma comunidade que a gente recebe todas as terças-feiras e quintas, certificado. É da região Povos da Mata, que é uma comunidade com mais ou menos 100 famílias que produz e que antes vendia na estrada e que hoje o grão compra tudo para trazer para Salvador. Então a gente tem conveniência, todos os dias da semana você pode vir. Pode ser que num dia tenha uma fruta, da outra não tenha por causa das estações. O foco também é o produto sazonal, é o que dá na estação. Então, assim, pelo fato de não utilizar agrotóxico, a gente não vai conseguir trazer produto que não seja da estação. Então se programe, entenda mais de frutas, verduras. Converse com a Adriana que ela vai dizer, olha, tem mamão, não tem abacaxi, tem abacate. Mas a gente também vai programar. E a gente tem a maçã, organismo. que é um produto que a gente consegue trazer de São Paulo, que a gente não consegue atender aqui. E colher do nosso solo baiano, a gente traz de São Paulo. Parabéns, Adriana, ótimo, adorei o chá, muito bom. E olha, se você quiser um produto natural, é uma casinha amarela que não tem como não achar aqui, porque ela chamou logo a atenção da gente, da equipe, e veio até aqui, muito bonito. Então, fica à vontade para conhecer nossos mais ou menos 3.500 itens que a gente tem aqui. Focando sempre a questão da saúde, né? É alimento de verdade, o que a gente tem aqui. Então, os rótulos já estão todos lidos por nossa nutricionista. Eu acho que não tem ciência. A proposta é reconectar o que nossos avós comiam. Exatamente. Não é? Desde o início do chá até a sopa. Então não tem ciência. É se alimentar bem e crescer bem.
Mas se a sua opção é tomar um café inspirado na década de 20, com uma atmosfera um pouco americana, estilo Chicago, eu acho que você vai adorar isso aqui, viu? Para quem gosta de café como eu, é uma delícia. Mas eu vou ter que misturar para sentir o sabor, né? Tudo junto. Delícia. Passear no corredor da Vitória e parar em lugares agradáveis para tomar um café, muito bom. Agora caminho, bem por aí, viu? Cada cantinho de Salvador que você se depara com surpresas maravilhosas. E é claro, né? Olha para o lado e vê a Baía de Todos os Santos. Na década de 40, a Vitória se tornou um dos polos de concentração de intelectuais e profissionais da arte. Em menos de 1 quilômetro de extensão, você pode visitar vários museus e, ó, fazer tudo a pé, viu? O Museu Geológico da Bahia é bastante equiparado em instalações, coleções, com os museus da Europa e dos Estados Unidos. A gente vai bater um papo com o geólogo responsável pelo museu aqui. Oi, Samir. Sampaio. É prazer Tudo bom, enorme geólogo? lhe conhecer. Obrigada. Prazer enorme, viu? Tem uma visita guiada aqui no museu, não Certo. tem? Temos uma visita guiada que é muito importante e que geralmente nós fazemos isso para toda escola que nos solicita. Dessa visita guiada, além da passagem de um filme fantástico, que é um filme praticamente dirigido para o assunto que eles estão dando, que está relacionado com as geociências, né? Nós temos o prazer de mostrar toda a nossa coleção aqui existente. A gente pode entrar um pouquinho? Já, pois não, Então, vamos entrar, por favor. Para a gente falar do universo nosso, a gente tem que começar com os meteoritos, sem o qual não podemos fazer nada, né? Então é muito bom que as crianças, ao visitar aqui o museu, eles tenham essa noção do que está no nosso universo e, consequentemente, o que está no nosso planeta. E maior consequência é ver os minerais, as rochas, os minérios,
outros meteoritos, enfim, tudo isso. Então você vai ter a oportunidade de, junto com a nossa coordenadora que ela faz de visita PEMEC, guiada, já vai encontrar lá. fazer, Está encontrando a escola aqui para visitação. Exatamente. Ela vai dirigir você a cada uma das salas onde vai ter o prazer. Já que as crianças entraram aqui, eu tenho uma pergunta. O bom de museus como esse é permitido toque, eles assistirem realmente. E aí eu chego à oportunidade de dizer que um meteorito verdadeiro, real, você só pode encontrar aqui. Certo? Onde você pode pegar, você saber que uma pedra que veio do céu, certo? Você pode pegá-la e apalpar, sentir, ver as propriedades dela, enfim, tudo que você quiser. Eu vou procurar ali, que ela deve estar ali no Burburinho, e a gente vai fazer uma pequena visita guiada aqui para vocês. Após a reinauguração em março de 2002, o Museu Geológico da Bahia se tornou uma boa opção para os estudantes adquirirem novos conhecimentos sobre a geologia, mineralogia, pedras preciosas, mineração, história e outros assuntos. Vinculado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, o museu já está se transformando em um novo centro cultural e de lazer. As visitas aumentaram bastante. Olha só essa turminha aí. Tudo bom? Ali. Tudo. E aí, admirando o geólogo? Ele está representando aqui o geocientista, na pessoa também do geólogo em campo. Aliás, a Bahia é bastante rica nessa área, na área de pesquisa. O museu hoje ele tem realmente cerca de 30 mil peças, entre elas rochas, minerais, peças de artesanato mineral também, alguns materiais utilizados por garimpeiros também, principalmente da Chapada Diamantina, das cidades de Andaraí, Mucugê, Palmeiras. Ibicoara. Isso. E alguns também rochas espaciais, que são os famosos meteoritos, que estamos aqui representados nessa vitrine. Dentre eles temos um que chama bastante atenção, que é o meteorito Quinjingue. É o único meteorito palasito brasileiro, foi encontrado na Bahia, no município de Quinjingue. Temos também aqui uma réplica do nosso maior meteorito brasileiro, o famoso Bendegó. E caiu em que região? Foi encontrado ali na região de Monte Santo, na localidade de Bendegó. E aqui nós temos também um fragmento real deste meteorito, que está aqui representado aqui, ó. Ele aqui, com esse fragmento, ele pesa 800 gramas. Imagine a eclosão dele para chegar num solo, a velocidade que ele chega é um desastre. Isso, com certeza. Alguns causam realmente. Além disso, o visitante ao chegar no museu, eles podem também tocar em um meteorito, uma rocha espacial. O interessante, porque alguns museus não podem, mas aqui a gente pode tocar, riscar, né? Sentir. Realmente Ó, o peso, pega aí para você sentir o que é um peso. A diferença do meteorito. De uma rocha que vem do espaço. 72 quilos? Isso. Ele é um meteorito considerado de ferro, assim como também o meteorito Bendegó, que é considerado um meteorito de ferro. E algumas pessoas perguntam como é que surge, a maneira que surge o meteorito. Isso, muitas pessoas perguntam. Como podemos saber se é um meteorito ou não? Ou uma rocha. Isso, a gente diz, você encontrou uma rocha, ela tem um aspecto diferente das comuns que você vê no seu dia a dia, entre em contato com o museu. E o museu vai estar pedindo que você venha com essa amostra até o museu para se fazer uma análise e se certificar se é um meteorito ou não. Mas não é fácil de identificar, porque a olhos nus a gente olha... Existem algumas características, alguns aspectos físicos que é bem comum nos meteoritos, essa crosta negra, amarronzada, esverdeada é comum. Isso daqui é comum também entre os meteoritos, eles não possuem uma forma definida, é como se fosse uma massa de modelar e apertamos e ficam essas crateras sobre esta massa. Além disso, temos aqui um mapa do nosso território brasileiro, onde cada ponto metálico desse representa um achado ou uma queda de um meteorito. Temos aqui na Bahia já 5 meteoritos já catalogados e divulgados cientificamente. E esses pontos aqui avermelhados são crateras de impacto, que também já são consideradas crateras. A região de Minas Gerais aqui tem uma concentração maior. Enorme, né? Isso. E essa tela, ela nos leva a informação sobre o meteorito que nós Olha só tocamos. o Quinjingue aí. Se eu toquei aqui o 42, representa o Quinjingue, e a tela vai dar informação sobre o meteorito. Bem detalhado, o peso, a medida.
fala sobre a origem do universo com base na teoria do Big Bang. Aqui vai ter uma apresentação de áudio e luzes, onde podemos ter aqui um céu estrelado, o nosso astro-rei, o Sol, e todos os planetas que compõem o nosso sistema solar. E entre os planetas rochosos e os gasosos, está ali representado o famoso cinturão de asteroides. E essa sala aqui, me conte. Ela é uma sala que fala sobre o petróleo. Ele vai desde a formação, como ele se forma, o ambiente adequado para a sua formação, todo o contexto histórico dele, até chegar aqui na Bahia, onde foi realmente descoberto o petróleo. Essa imagem retrata o local, que é em Lobato, aqui em Salvador, que foi descoberto. Aí fala sobre os descobridores, Manuel Inácio e Oscar Cordeiro. Tem um pouco do contexto histórico da época, que é do governo Getúlio Vargas. A criação aqui da Petrobras, também, que foi nesse mesmo período. Saindo desse contexto histórico, dessa descoberta aqui, vem para os passos de exploração. Quais os passos necessários para que se chegue a uma extração de petróleo em tal poço? Vai da perfuração até encontro, desde fotografias da aéreas até montar, e vai passando todo o processo. Aqui já vem para a extração dele. Quando é em mar, como é extraído em caso do mar, em terra. Aqui temos exemplos de algumas brocas, ó. Estou vendo. Qual é a primeira a ser utilizada? A gente tem ainda algum estudado aqui? Não, uma das primeiras ainda utilizadas. Essas daqui, elas são diferentes pelo tipo do local que vai ser retirado o material. Aí há essa diferença de brocas. Além disso, nós temos aqui o petróleo, como ele é encontrado aqui, esses dois aqui, ó, é o petróleo verdadeiro, como ele é encontrado na natureza. E aqui atrás temos alguns derivados do petróleo, desde a gasolina, o óleo diesel. E essa vitrine aqui também representa esses derivados, ó, que é o que encanta a garotada quando chega aqui, e tem uma dimensão do quanto o petróleo se desenvolve, né, e é utilizado. Fonte de matéria-prima para quê? Vem desde da espuma que nós utilizamos, até o chinelo que nós utilizamos, roupas, utensílios domésticos, nosso gás de cozinha. E aqui vamos para a refinaria e seus derivados. Esse chama derivados primários, é isso? Isso, aí eles vão ter várias subdivisões. E aqui já vai dar uma aula sobre por que refinar, os processos principais da destilação primária. Aí vai tendo o destino dos produtos e da refinaria para o consumidor. E como você falou, aqui é o único museu ainda que tem essa história do... Isso. Ainda do estado do Brasil, como é que é? É a única exposição que fala sobre a formação, a história do petróleo, onde ele foi descoberto, a utilização, os produtos dele. É a única referência que a Bahia tem hoje para uma exposição para o público, para a comunidade. Olha, então é para crianças conhecerem e virem visitar. Porque é uma coisa... E vocês recebem bastante grupos? Muitas. Nós recebemos muitos grupos agendados. Por mês nós temos uma média de 1.500 crianças e adolescentes, jovens e também pessoas até universitárias também. Várias universidades, cursos de engenharia, cursos de geologia, geografia, física e até também os cursos de licenciatura, pois os professores também têm buscado esses espaços não formais da educação para que também complemente em sala de aula o seu conteúdo, incentive a visita aos museus e que tragam esses grupos também até o museu. Aqui é uma sala, claro que a gente vai finalizar aqui o museu com uma sala dessa, uma sala linda. Qual a mulher que não gosta? Diga, réplicas, são diamantes. Isso, é uma sala sobre pedras preciosas. Aqui nós temos réplicas de diamantes famosos. Temos aqui também alguns diamantes naturais, lapidados e brutos. E uma peça muito rara, que é essa daqui, ó. Temos a amostra e um diamante intruso. Essa aqui, essa rocha? Isso, o diamante está intruso no conglomerado. E já sabe que ele está ali, é aquele pontinho? Isso, é esse pontinho aí. Temos aqui as nossas águas marinhas também. Temos aqui alguns crisoberilos e os topázios. Eu faço um convite a toda a comunidade
que eles visitem, incentivem também seus filhos a visitarem o museu. É cultura, é conhecimento, é a ciência, é um espaço que é gratuito, não paga pela visita. Os grupos, as escolas podem agendar em visita também ao museu. Essas visitas elas são agendadas de terça a sexta, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Os finais de semana também o museu está aberto ao público, ele está aberto das 13 até as 17 horas, com entrada também gratuita para a visitação. E além disso, o museu também realiza outras atividades e que vocês também podem acompanhar no Instagram do museu, @Museu Geológico da Bahia. Sejam bem-vindos. Olha, um bem-vindo desse, fica a dica, viu? Olha, aqui no Museu Geológico você pode ter outras opções de tomar um bom café e um auditório que funciona como cinema também. Criado em 1918, no prédio anexo ao Arquivo Público e transferido em 1982 para a sede atual, no Corredor da Vitória, o Museu de Arte da Bahia é o mais antigo do estado. No andar térreo, você pode ver mapas que mostram como era Salvador no século XVII, na época da invasão holandesa, em 1624, além de gravuras que remetem a um passeio pela capital no século XIX. A escada de Jacarandá é belíssima, uma obra em si mesma. Aproveite também para ir ao andar superior e conhecer a obra de importantes nomes baianos, como Prisciliano Silva, Alberto Valença, Mendonça Filho. Garanto que se você gosta de arte, vai adorar. Ainda vai ganhar uma aula de Bahia, mesmo sendo baiano ou turista. Olha, Rafa, veio me acompanhar aqui porque a gente tem mais história para contar. Muita história. Não é? O Museu de Arte da Bahia, o que chama muita atenção, a gente vai falar um pouco, é sobre a porta. E essa porta, Rafa? Tem muita história, mostra o empenho, o engenho dos marceneiros baianos no século XVII. Ficava em um dos solares na região central de Salvador e o solar foi demolido e a porta veio para o Museu de Arte da Bahia. Não só a porta, como também outros elementos da parte interna e externa de solares e casarões do Centro Histórico de Salvador, que hoje compõem parte do acervo do MAB. Esse é tombado. Esse é tombado. Esse é tombado. Incentivaram esse tempo da porta. E mostrando a porta pertinho para vocês. E como a gente imagina de onde ela é, como é que a gente vai saber? É aí que está o grande mistério, né? Para a gente perceber a quantidade de elementos que essa porta carrega. Porque além dos elementos da própria cultura material, da madeira, dos elementos que estão presentes, ela guarda a história. Porque foi uma porta importante nesse período do século XVII e XVIII, ficava lá na região central de Salvador, em um dos solares, e hoje é a porta de entrada do Museu de Arte da Bahia. Mas o que chama a atenção mesmo são os detalhes aqui presentes. Olha o nível, a riqueza dos elementos da marcenaria da época. Que muita gente ainda não sabe, né? Não, se é azteca, se é... A influência, né? Pois é. Pois lembra mesmo. Em 1980, foi 82? Na década de 80. 80, o que aconteceu aqui, Rafa? Então, aqui já passou por algumas instituições, né? Inclusive o Palácio de Governo, residência de um comerciante de escravos, só para a gente ter uma ideia, até virar o Museu de Arte da Bahia. Assim como a porta, as estátuas vieram? As estátuas ficavam na parte de cima da Praça Municipal, né, próximo ao elevador Lacerda, ficava toda aquela parte da balaustrada e foram transferidas de lá para aqui para o Museu de Arte da Bahia. A gente pode destacar também os azulejos, que eram de antigos sobrados, de antigos casarões aqui da cidade de Salvador. Então, esse prédio é uma miscelânea de diversos edifícios que ficavam em Salvador. Não só reúne esse importante patrimônio, esse importante acervo de pinturas e mobiliários, como também reúne um importante pedacinho da cidade de Salvador que foi desaparecendo aos poucos e aqui pode ser visto ainda. Graças a Deus, né? Ainda tombado, bem. E é um tombado. espaço que você vai contar realmente Exatamente. a história. E fica aqui tranquilo, porque tem sala aqui, acontece várias reuniões de histórias de estudantes Lançamentos, aqui, lançamentos de eventos livros. musicais. E vale a pena, tem várias exposições. Vale. inclusive. Olha o destaque, por exemplo, para o frontispício de Salvador, né? O de Vilhena, de 1801. Olha só. A Linda, região né? da cidade A de Salvador, região. Cidade Baixa, Baixa, começa, Cidade Alta. São Marcelo, onde seria construído o elevador Lacerda, que na época não existia, né? Aqui é uma réplica. Essa é uma réplica aumentada. É. A igreja da Sé, que foi demolida na época de 30, Mosteiro de São Bento, sem uma torre, Igreja de Santo Antônio da Barra, Olha o só. Corredor da Vitória, por onde a gente passou, toda essa região, ainda com poucos casarios. Ó, né? gente, o Corredor da Vitória aqui, ó. Todinho. Salvador mudou Salvador muito ao mudou longo desse muito, tempo. né?
Muito bem. Rafa, obrigada mais uma vez de nosso programa e participar de mais um bloco, viu? Tá chovendo, mas a Salvador é sempre linda, né? A casa onde está instalado o museu é projeto dos arquitetos Evaldo Reis e Diógenes Rebouças, com estilo colonial americano e com a data de 1958. Destinada inicialmente à residência da família e nunca foi habitada. Sofreu adaptações para comportar sua nova função e abrigar um acervo de 5.000 peças. Inaugurado em 5 de novembro de 1969, graças ao apoio do então governador do estado da Bahia, Luiz Viana Filho, e posteriormente o governador Antônio Carlos Magalhães, completou com as instalações da biblioteca e do auditório. O museu retrata a opulência da aristocracia baiana, representada principalmente nas coleções de joias feitas de ouro e pedras preciosas. A prataria compõe a seção mais numerosa do acervo. Corredor da Vitória é abismo de mar. Cada viela você encontra uma vista para a Baía de Todos os Santos. Vamos caminhar e se perder por aí que a gente se encontra no próximo programa.